Hoje, nós estamos diante de um momento curioso. É um momento que é importante a gente registrar. A partir daqui faltam 3 semanas. E tem a ver com a discussão que está acontecendo hoje, por isso eu estou trazendo esse assunto aqui. A gente vai começar a ouvir falar de queda de juros. A gente tem falado da queda de juros, mas não acontece, né? Reunião de Banco Central atrás de reunião do Banco Central, juros ali no 13,75, 13,75, 13,75, bom, a partir de agosto, pela ata do Banco Central, a gente está autorizado a acreditar que vai começar a cair. 3 semanas e a gente começa a ouvir falar em queda de juros. Não é queda de juros, mas inflexão. A última vez que isso aconteceu foi há 7 anos, 2016. Os juros estavam em 14,25 e na reunião do Banco Central de outubro daquele 2016 passaram para 14,25, que é o que deve cair agora. Aí num processo de queda que durou 4 anos, o juro foi caindo, até que ele chegou 2% em agosto de 2020. Eu não estou falando de juros reais, estou falando da taxa Selic. Aí ele ficou nesse patamar, 2%, por pouco tempo, porque caiu para 2% em agosto de 2020, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2021, ele começou a subir e não parou mais de subir. E a gente chegou no nosso 13,75 em junho do ano passado. E desde então, 13,75, toda a reunião do Banco Central, 13,75, ficamos nesse patamar. E é uma notícia boa, né? Porque um ambiente de juros altos é ruim, então dizer que vai cair é interessante. Mas porque não dá para a gente esperar investimento, vamos combinar, se é mais rentável você deixar o dinheiro sem risco algum parado no banco, rendendo um monte com renda fixa, do que você botar em renda variável. E renda variável é risco. Renda variável tem a ver com produção. Renda variável tem a ver com ações. Ações tem a ver com produção. Então, só de a gente ouvir falar que as pessoas vão começar a ganhar menos na renda fixa e vão poder ganhar mais na renda variável, a produção começa a se mexer. Isso é importante. Acontece que a economia brasileira não pode viver de solavancos. Infelizmente, a economia brasileira tem vivido de solavancos. E eu não estou falando de meses para cá. Vamos pegar de 1996 para cá, 27 anos. Você pega o histórico de juros do Brasil nos últimos 27 anos. Em 10 ocasiões, a gente conseguiu iniciar trajetórias de queda, como a que deve acontecer agora a partir de agosto. Mas se a gente conseguiu, em 10 vezes, iniciar trajetórias de queda de taxa de juros, derrubando juros, significa que em 10 ocasiões os juros depois subiram. Entendeu? Então, esse é o solavanco, quer dizer, a gente vai e derruba, aí depois ele vai e sobe de novo. Aí a gente derruba de novo, e ele sobe de novo. E sobe a patamares absurdos. Então, nesses 27 anos, de 96 para cá, em apenas 7 anos e meio a gente conseguiu manter juros nominais, não é juro real. Esquece a inflação. Estou falando de juro nominal só para a gente entender a taxa de juros do Selic abaixo de 10 em apenas 7 anos e meio. Abaixo de 5 em apenas 3 anos e pouquinho. Então, se em 27 anos, só em 3 anos, a gente conseguiu uma taxa de juros nominal de até 5 pontos percentuais, é pouco tempo para criar condições para a economia entrar numa onda de crescimento significativo, porque para você fazer um investimento, você precisa ter um cenário de longo prazo. Você não vai fazer um investimento em pouco tempo, né? Você vai montar uma fábrica, você vai montar uma loja, mesmo montar virar um prestador de serviço, né? Comprar equipamento ou então comprar estoque, alguma coisa assim. De qualquer forma, você precisa ter um horizonte. Agora, se você tem um horizonte que quando caem os juros um pouquinho, de repente sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho, aí sobe muito. Como é que você faz? Para a gente entrar numa onda de crescimento, a gente tem que derrubar os juros e manter os juros baixos. E esse é o nosso desafio. A gente consegue derrubar os juros, mas ele não consegue manter os juros baixos. Logo eles sobem. E sobem muito.
Tivemos juros de 42%, tivemos juros de 38%, 34%, e esse juro de 13,75% no ambiente em que a inflação está caindo. E vai ficando um juro pesado, juro real pesado. Agora, isso acontece porque você encontra, ao longo desses 27 anos, equipe do Banco Central que tem má vontade com a economia brasileira? Não, desculpa, mas não. Muita gente vai achar que sim, mas não. O problema é que a nossa economia é desajustada. E esse desajuste da economia, o desajuste dos nossos números, eles acabam produzindo um estrago em quem não deveria sentir os estragos, que é quem produz, mas é quem paga essa conta. Paga essa conta com o desajuste, paga essa conta com os juros, porque vem para consertar o desajuste, que gera ainda mais desajuste e a economia fica ainda mais desajustada. E tão desajustada que ela fica exposta, fratura exposta e completamente perdida. E não consegue produzir. E esse desajuste se dá por uma série de motivos. Um desses motivos é que a gente não olha para o essencial e olha para soluções milagrosas, entre as quais a gente acreditar que o Brasil precisa fazer reforma. A gente precisa fazer reforma. Mas a gente fez um monte de reforma nos últimos anos. Um monte de reforma. Reforma trabalhista, marco regulatório das ferrovias, marco regulatório do saneamento, reforma da Previdência, cadastro positivo, nova lei de falências, lei de liberdade econômica, autonomia do Banco Central. E o que aconteceu com a economia brasileira de crescimento? Cresceu pra caramba? Bombou? Não, olha esse tanto de reforma que a gente fez. E a gente ainda vai fazer mais reforma. Num artigo que foi publicado hoje no jornal Valor Econômico, 2 economistas, Ricardo Barbosa e Braulio Borges, eles trataram desse tema e eles pegaram um estudo listando 135 casos internacionais de países que passaram por crescimento econômico importante, na verdade por aceleração. Alguns aconteceram no mesmo país, então não são 135 países, mas 135 episódios de crescimento. Em 90% dos casos, você não tinha uma reforma por trás de uma aceleração de crescimento. Você não podia associar a aceleração do crescimento a uma reforma. Por quê? Porque se você faz uma reforma, mas não tem uma política adequada, não vai gerar o efeito esperado. A gente discute uma reforma importante, de grande significado agora, que é a reforma tributária. Se a gente tiver uma reforma tributária boa ou ruim, ela vai contabilizar como reforma. Então, o que vai acontecer com o Brasil depois da reforma? Assim como a gente fez as que eu citei. Agora, se a gente faz uma reforma do saneamento e depois da reforma do saneamento vem o governo questionando o novo marco do saneamento, aí é complicado. Então a gente vai fazer uma reforma tributária. Se essa reforma tributária fizer mudanças estruturais no país, com efeito positivo, desoneração de exportação, se a gente conseguir ter uma racionalidade tributária, parar com a guerra entre os estados, etc. e tal, pode ser que a gente tenha um efeito positivo e esse efeito positivo pode ter um efeito positivo sobre o crescimento econômico. Agora, se, no entanto, a nossa reforma tributária trocar 6 por meia dúzia, ou, pior, trocar 6 por 3, né? Piorar o cenário, porque tem uma discussão grande aí. O setor de serviços está preocupado, enxergando a possibilidade de haver um aumento na oneração, né? Uma oneração de certos segmentos que podem acontecer e está preocupando. Está preocupando. Então tem um debate, não tem uma pacificação. Por que eu disse que esse é um assunto que tem a ver com as discussões de hoje? Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está promovendo uma série de conversas para tentar começar a votar a reforma tributária, tirar do papel. Chega de ficar discutindo e não colocar ela para andar. Aliás, não é nem tirar do papel, né? É botar no papel, porque no Brasil precisa colocar no papel, né? E a gente, além de uma reforma tributária, precisa discutir algo que não é exatamente uma reforma, mas é um jeito de ver o mundo, que é o gasto público. Seja pela quantidade de despesa que o governo faz, que o Estado faz, seja pela qualidade da despesa, a gente pode gastar muito e mal, muito e bem. Em geral, como é governo, o governo gasta mal. Se gasta pouco mal. Se gasta muito mal. Mas, vamos imaginar, se você tem um aumento de despesa com ênfase em educação, saúde e infraestrutura,
Isso é investimento, é um gasto bom. Agora, se você tem uma despesa que aumenta pela máquina, e você vê casos absurdos de gastos extraordinários com salários, com folha, com benefícios, com essas emendas que vão para qualquer lugar que a gente não sabe para que serve, que não, essas emendas parlamentares elas não estão alinhadas com uma política central de desenvolvimento do país, é tudo picadinho. E tome dinheiro aqui, é dezena de milhão, é centena de milhão, e vai formando bilhão. E de bilhão em bilhão vai formando dezena de bilhão, centena de bilhão. E aí a gente aumenta o gasto público, e aí a gente aumenta o endividamento, e aí o endividamento sobre o PIB fica ainda maior. E aí? Aí o que acontece lá na frente? Inflação. O que acontece depois? Taxa de juros. E aí a gente volta a esse cenário. Se a gente pegar o gasto com infraestrutura, que esses dois economistas que eu citei, o Ricardo Barbosa e o Braulio Borges, citaram no artigo do Valor de hoje, pega de 17 a 22, a gente gastou 1,7% do PIB, que é nada. No período 2001-2016, que a gente gastava pouco também, a gente gastava 2,2% do PIB. Então a gente não está gastando dinheiro em infraestrutura. Resultado, tem uma expressão chamada PIB potencial, que é a capacidade da economia do país crescer, que fica comprometido. Então o PIB potencial fica comprometido. Qual é o máximo que o país pode crescer? Pouco. Tanto que a gente está falando em 2% esse ano, pouco mais do que isso. Nos últimos 5 anos a gente cresceu em média 1,5%. Nos 10 anos anteriores, menos de 2,5%. Não tinha nos 10 anos anteriores pandemia. E a gente cresceu 2,5%, 2,4% em média. Então a gente precisa sair desse, sabe, desse lamaçal. Você dirigindo um carro com pouca tração, né, com tração nas duas rodas, não desatola. Aí não muda de patamar. Então esse é o debate. Essa é a discussão. É a abertura da economia, é a desburocratização e, sobretudo, aumento de produtividade. Produzir mais com menos. E a gente não consegue. A produtividade brasileira é péssima. Comparada às economias de outros países, é lamentável. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, os produtos brasileiros vão ser caros e pouco competitivos. Resultado, a gente se mantém como um país exportador do agronegócio, que bom que tem, porque se não tivesse a gente ia estar muito mal. Mas a gente vai continuar, mesmo com uma queda de juros que não vai ser muito grande, a gente vai ter uma taxa de juros num cenário de 2 anos que não vai baixar de 9, 8. E aí? O que vai acontecer com a indústria brasileira? Como é que fica a indústria? A gente vai continuar a falar em desindustrialização, mesmo com queda de juros. A gente tem que derrubar a taxa de juros, a gente tem que deixar a taxa de juros baixas e gerar para a economia e para os agentes econômicos, né, para os industriais, para os comerciantes, condições para que eles possam ter um cenário e produzir. Aí sim uma economia mais produtiva, aí sim um país de renda per capita que é média e que pode aumentar um pouquinho. A gente tem uma renda per capita média e uma massa salarial baixa, uma sociedade de salário baixo. Esse nó está dado. Então, nós vamos discutir mais uma reforma, nós vamos presenciar e testemunhar a partir de 3 semanas daqui para frente, um início pequenino, modestíssimo de queda de juros, que já está precificado na economia, por isso que se fala que a gente pode crescer mais de 2% esse ano, não é porque os juros vão surpreender, os juros estão dentro do que se esperava, dentro do que se projetava, não do que se esperava, dentro do que se projetava. E se a gente não enfrentar esse debate real, que é dar condições para que a economia seja mais produtiva, nós vamos continuar andando de lado, mesmo com juros mais baixos, mesmo fazendo reforma, e aí vai ser uma tristeza, quer dizer, porque a gente vai olhar e vai falar, bom, mas o que mais a gente precisa? A gente precisa se conscientizar de que país só anda para frente quando produz mais. Produzindo mais, o PIB cresce. Crescendo o PIB, todas as despesas que são atreladas ao PIB, que são calculadas com base no PIB e que são negativas, diminuem, começando pela dívida. Isso é fundamental, porque começa a mudar os números e os parâmetros e dando à política monetária um pouco mais de espaço
para a gente poder ver esse país ver juros menores e crescimento grande. Crescimento grande. A gente precisa de crescimento longo e grande. E isso está muito distante ainda de alcançar. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.